9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiversal Flaviana. Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Multiversal Flaviana. Nesse vídeo quero falar com vocês a respeito do tema: será que os autores dos evangelhos mencionaram os flavianos em seus textos? Essa é uma questão muito interessante, muito importante. Existe ainda muita gente que não consegue ver isso, mesmo pessoas, mesmo estudiosos, não conseguem perceber os flavianos nos textos dos evangelhos, principalmente, mais especificamente, nos textos dos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. João já é outra história. Então, se você quer saber se os autores dos evangelhos sinóticos realmente falaram sobre os flavianos ou não, fiquem até o final desse vídeo e vocês vão saber. Bom, então, galera, esse é o assunto de hoje. Então, eu fiz uma enquete outro dia a respeito dessa questão, né, se realmente os autores dos evangelhos mencionaram em algum momento os flavianos, e a resposta de alguns, não da maioria, é que não tem nada, não existe nenhuma evidência nos evangelhos falando sobre os flavianos. Bom, galera, não é bem assim, não. Tá? Existem alguns historiadores que, apesar deles não concordarem com a teoria flaviana, eles vão colocar o autor, por exemplo, de Marcos, escrevendo logo após a Guerra Judaica de 70, escrevendo em Roma para um público romano. Então, isso faz parte já da academia, galera, não é coisa de teoria da conspiração. Então, existem historiadores acadêmicos que trazem essa abordagem, e não são poucos. A grande questão é, alguns deles vão mencionar que o autor de Marcos ele está fazendo uma referência, ou, na maior parte, contra o Império Romano, e principalmente contra a dinastia Flaviana. Sim, existem alguns historiadores, eu vou trazer aqui alguns textos, antes de eu trazer aqui a abordagem, né, o texto que eu fiz aqui para mostrar para vocês qual é a visão da multiversal flaviana, eu vou trazer para vocês aqui alguns textos de alguns historiadores para mostrar que eles entendem, eles conseguem ver o autor de Marcos escrevendo em Roma contra a dinastia flaviana. Tá? Isso é um problema meio sério, porque não faz sentido. Quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente percebe que, na verdade, os textos mostram um Jesus pró-Roma, né? Mas, enfim, vamos tentar entender aqui o que esses autores estão dizendo, e eu vou mostrar aqui qual é a visão da multiversal flaviana. Então, vamos ver aqui alguns autores, galera. Vejamos aqui, ó. Então, o nosso amigo aqui, né, eu fiz essa enquete que eu fiz aqui, o nosso amigo aqui, ele respondeu, né, a enquete que eu perguntei se os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, eles se referiram aos flavianos. Então, o nosso primeiro amigo aqui vai dizer: não há evidência boa para isso, então penso que não. Então, ele está negando, ele está dizendo que não existe nenhuma evidência nos evangelhos que coloquem os flavianos na boca de Jesus. Nosso próximo amigo aqui, ele vai dizer aqui que o que há são interpretações pessoais forçadas
de um fundamentalismo ideológico pseudo-ateu, que JC talvez tenha se referido aos flavianos. Ele está dizendo aqui que a nossa ideia da multiversal flaviana é fundamentalista, né? Então nós estamos forçando a barra aqui para colocar os flavianos na parada. E aí ele continua aqui, isso aqui é interessante, né? Ele fala assim, a única chance da teoria flaviana se confirmar é encontrarmos registros de historiadores contemporâneos aos flavianos, né, em 70, que constem dados e informações que os flavianos publicaram os evangelhos, tendo eles como editores, porque não é possível que uma publicação do Império Romano, de tamanha importância para a história de Roma, tenha passado despercebido pelos historiadores que acompanhavam os acontecimentos de Roma, enquanto isso não for conseguido com as pesquisas, tudo será apenas hipóteses, possibilidades e especulações sem provas. Perfeito? Então, essa é a ideia de algumas pessoas. Então, eles entendem que a gente fica forçando a barra, a multiversal, e que eles querem evidências, provas que algum escritor, como o Suetônio, Tácito e Joséfo, tenha notado, os flavianos criaram os evangelhos e o personagem. Não existe isso, galera. Por quê? Porque isso foi uma conspiração, isso foi criado pelos flavianos com um objetivo, né? E objetivo quando eles estavam ali para fazer o seu triunfo. Logo após a guerra, eles precisavam mostrar que eles eram divinos e que o governo deles foi colocado por Deus lá. Existem vários textos de Suetônio, Tácito e outros que vão dizer exatamente isso. Vão falar de presságios, de oráculos que falavam dos flavianos. E um oráculo que vai falar sobre os flavianos é Jesus. Então, o primeiro evangelho ali, ele já começa a anunciar o evangelho do reino. O que seria o evangelho do reino? Seria a vitória militar dos flavianos. O evangelho significava, até o momento dos escritos ali dos sinóticos, significava apenas isso, uma vitória militar ou o nascimento de um rei, né, ou outras coisas boas ali do reino. Não era um livro, o evangelho não significava livro. Isso vai acontecer muito tempo depois. Então, o pessoal diz que não existe, que eles não estão se referindo, não existe nada nos evangelhos que vão falar sobre os flavianos. Então, vamos dar uma lida aqui, eu vou trazer para vocês primeiro alguns autores falando sobre esse paralelo, né, de Marcos, o autor de Marcos, com os flavianos, tá? E aí depois eu vou trazer aqui a minha pesquisa. Então, o primeiro trabalho aqui, o que eu vou trazer aqui para vocês é um resumo apenas desse livro, por alguns autores. É o livro do Stephen Simon Kimondo. Ele vai escrever aqui o The Gospel of Mark and the Roman-Jewish War, né? Então, o primeiro cara aqui, Jon Mihok, ele vai escrever aqui um artigo, e nesse artigo dele aqui, ele vai fazer uma referência a esse livro, ele vai fazer um resumo, né, do livro desse cara aqui. Ele vai dizer o seguinte, nesse resumo, o que trata esse livro aqui do Kimondo? Os autores interpretam o Evangelho de Marcos à luz da guerra romano-judaica de 66 e 70, localizando a autoria do Evangelho de Marcos na Galileia rural ou no sul da Síria após a queda de Jerusalém e do Templo, e após a entronização de Vespasiano como novo imperador. Kimondo argumenta que os primeiros ouvintes de Marcos, pessoas que viveram e tiveram conhecimento dos eventos importantes da guerra, podem ter avaliado a história de Jesus de Marcos como um contraste com os valores imperiais romanos. Tá? A única diferença desse cara aqui com alguns outros autores é que ele vai localizar aqui o texto de Marcos na Galileia e não em Roma. Tá? Mas existem muitos historiadores que vão localizar Marcos escrevendo em Roma. E ele vai continuar dizendo assim,
ele apresenta um caso intrigante de que a proclamação de Jesus como Messias nas aldeias de Cesareia de Filipe estabeleceu um contraste deliberado entre os ensinamentos de Jesus e a proclamação de Vespasiano de si mesmo como governante divino do mundo. Ele sugere que os ouvintes de Marcos podem ter interpretado a campanha libertadora de Jesus na Galileia como um contraste deliberado com as destrutivas campanhas militares de Vespasiano na área. Os ensinamentos de Jesus sobre riqueza, poder e status durante a viagem para Jerusalém podem ter sido ouvidos como contrastes com os valores imperiais romanos. Portanto, toda a história de Jesus pode ter sido interpretada como uma narrativa anti-imperial. Então veja que essa é outra questão muito interessante, porque a maioria dos historiadores, eles colocam as mensagens de Jesus e dos evangelhos como uma mensagem contra o império. Mas como isso é possível? Se Jesus o tempo todo está dizendo, paguem os seus impostos de César, ele diz também que, ao invés de ir contra a escravidão, ele é a favor da escravidão dos judeus. Né? A escravidão dos romanos escravizando os judeus. Como é possível uma mensagem dessa ser contra o Império Romano? Não, são mensagens pró-Roma. Existe aquela mensagem de Jesus que vai dizer sobre a milha romana, que Jesus vai pedir, vai dizer assim, vai pedir não, ele impõe, né? Isso era um comando militar romano, as milhas romanas. Então, os soldados, eles tinham o direito de exigir que um judeu carregasse a sua mochila por uma milha. Então, isso é uma mensagem militar na boca de Jesus, ou seja, uma mensagem pró-Roma, tá, galera? Então, não tem nada contra o Império Romano. Tá? Deixa eu ler mais um texto aqui. Esse cara aqui, Peter Perry, aqui, vai dizer o seguinte sobre o livro do Stephen. Stephen Kimondo defende que o Evangelho de Marcos deve ser lido simultaneamente com o historiador judeu Joséfo. Aspectos do Evangelho de Marcos fazem mais sentido quando lidos, olha só, no contexto de guerra romano-judaica de 66 e 70. Então, é a mesma ideia da teoria flaviana, que fazem com que o leitor ele leia, para ele entender o que está sendo escrito ali nos evangelhos, para entender o sentido, você tem que colocar o livro Guerra dos Judeus do lado. É o que esse autor aqui está dizendo, ele não é pró-teoria flaviana, tá? Inclusive ele vai contra a teoria flaviana, mas ele consegue enxergar a mesma coisa que Joseph Atwill, incluindo comparações entre o Império Sangrento de Roma e o governo vivificador de Deus, a atividade de Jesus com uma campanha em comparação com a campanha de Vespasiano na Galileia e os valores do Império de Deus ensinados e incorporados por Jesus em comparação com os valores mostrados pelas autoridades romanas. O domínio de Quimondo sobre Joséfo e Marcos é um presente para alunos e professores. Vou trazer agora aqui um livro de um cara chamado Adam Wynn, é muito bom, ele tem 3 livros que vão se referir ao mesmo tema, tá? Então, desse trabalho dele aqui, An Introduction to Empire in the New Testament, Introduction to Empire in the New Testament, de Adam Wynn, ele vai dizer assim, ó, não é preciso ir muito longe no Evangelho de Marcos para encontrar uma característica que sinalize uma possível resposta ao Império Romano. A frase de abertura de Marcos, o início das boas novas de Jesus, o Filho de Deus, está repleta da linguagem imperial romana. A palavra grega evangelion, traduzida como boas novas, o evangelho, estava intimamente associada com imperadores romanos, como era frequentemente usada para descrever o nascimento do imperador, ascensão política ou vitória na batalha, descrevendo a divulgação da notícia de que Vespasiano
havia sido declarado imperador no Oriente Romano. Então, ele está ligando aqui as boas novas de Marcos, exatamente aquilo que eu venho trazendo para vocês aqui direto, ligando com o Evangelho, as boas novas dos Flavianos. O historiador romano Joséfo escreve: cada cidade mantinha festivais para as boas novas e oferecia sacrifícios em seu nome. Em um outro livro de Adam Wynne, The Purpose of Mark's Gospel, ele vai dizer o seguinte, ó: quando lido à luz da crise cristológica que a comunidade de Marcos enfrenta, um propósito do incipit de Marcos torna-se claro. O incipit pode ser lido como uma resposta ousada e cuidadosamente elaborada às reivindicações da propaganda flaviana. Ao proclamar que Jesus é o Messias, o incipit de Marcos rejeita claramente a alegação flaviana de que Vespasiano cumpriu a profecia messiânica. Ou seja, ele está indo contra aquilo que Joséfo escreve no seu livro. Quando Joséfo diz que um oráculo previu que os flavianos seriam os governantes e não um dos judeus, né? Então, nosso amigo Adam Wynne aqui, ele está entendendo diferente. Ó. O uso da linguagem imperial por Marcos para descrever Jesus pareceria um desafio ao poder imperial romano. Marcos está colocando Jesus no contexto que se esperaria encontrar o imperador romano e está, em essência, reivindicando a superioridade da entidade e reinado de Jesus sobre o imperador. O incipit, portanto, não é apenas defensivo. Reivindicar Jesus e não Vespasiano como cumprimento da profecia messiânica judaica, mas também ofensiva, afirmando a superioridade de Jesus sobre o imperador romano. Então, enquanto Joséfo diz que os vespasianos cumpriram as profecias, né, o autor aqui, o Adam Wynne, ele enxerga ao contrário. Agora vamos ver aqui, galera, sobre as questões, vamos entender aqui a luz da lupa do olhar flaviano, da multiversal flaviana. Exército e nuvens como significado de guerra. Tá? Então, antes de eu trazer o texto aqui, então vejam só, né, falando um pouquinho sobre os autores que eu apresentei, vejo que para esses autores, esses historiadores do Jesus histórico, eles entendem que Marcos ele está escrevendo contra o Império Romano. Ele está colocando o personagem Jesus, colocando frases na boca dele que vão contra o Império Romano. Perfeito? Mas, como eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, vejam que, por exemplo, o nosso amigo Flávio Joséfo, ele vai dizer ao contrário. Joséfo e o próprio Suetônio, Tácito e o Ben Zakkai, que era o primeiro rabino. Ele vai dizer que as profecias judaicas foram cumpridas pelos flavianos. Mas, enfim, é que eu digo, enquanto as pessoas, por mais estudiosos que sejam, enquanto eles acreditarem que existia um Jesus histórico, um Paulo histórico, eles vão entender que os evangelhos foram escritos por judeus ou para judeus, com uma visão judaica contra o Império Romano. Então, essa vai ser a visão sempre daqueles que acreditam que Jesus existiu. Então, já ao contrário de nós que acreditamos que o personagem foi criado pelos romanos. Então, eu vou mostrar aqui qual é a nossa visão da multiversal flaviana. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão, quando vai falar lá sobre o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele vai sempre se referir ao Filho do Homem, seu Pai, e um exército de anjos vindo do céu. O que as pessoas entendiam como um exército e nuvens vindo sobre uma cidade? O que eles entendiam sobre isso, tanto judeus quanto romanos? Veja que em Lamentações vai dizer o seguinte, ó: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou.
Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e abateu-as até a terra, profanou o reino e os seus príncipes. Ou seja, nesse texto aqui, há nuvens de Javé significa uma ira, ou seja, ele está vindo aqui para cumprir um juízo contra eles, tá? Contra Judá e seu povo. Em Jeremias vai dizer praticamente a mesma coisa. Ó. Então disse eu, Jeremias dizendo, ó, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente, desculpa. Então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a esse povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas no deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para pedejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Então veja aqui, novamente, nuvens e cavalos vindo sobre as nuvens se referem ao juízo, ou seja, é um decreto de guerra. No livro Naum vai dizer o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, Deus criando pós-nuvens. As nuvens são os pós dos pés, ou seja, a ideia sempre das nuvens são quando estão vindo exércitos com seus cavaleiros, suas carroças, e eles criam aquelas nuvens. Então, esse é o contexto de nuvem. Tá? Não uma nuvem no céu, na realidade. Ezequiel vai dizer também, ó, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Aqui ele vai citar em Ezequiel aquela passagem do Apocalipse, de 4 animais, tá? Então veja novamente aqui uma nuvem com fogo, nuvem com decreto de guerra. Ezequiel vai continuar dizendo, ó, e regarei com o teu sangue a terra onde nadas, até os montes e os rios se encherão a ti, e apagando-te eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Isso aqui muito parecido com os evangelhos, ó. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. Novamente, nuvens aqui como decreto de guerra, onde o sol vai escurecer, as luzes sumirão e as estrelas cairão. Exatamente o que aconteceu nos evangelhos. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Então, nuvens é um decreto de guerra. Nuvens carregadas, exército vindo, tá? Carruagens, anjos, tropas. Quando o autor está se referindo a isso, em qualquer lugar ali do Antigo Testamento e do Evangelho, é um decreto de guerra. Então, quando Jesus diz que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, com seu Pai e seus anjos, aquilo ali não é nada bom. Esse é o problema, por exemplo, quando você lê os textos de Paulo, os sinóticos e João.
Porque tanto Paulo quanto João, eles vão falar que Jesus está vindo sobre as nuvens para resgatar os seus crentes. Já nos sinóticos, não. Sinóticos é decreto de guerra. Então, essa é a diferença desses livros, né? De Paulo, né? A intenção dos autores é completamente diferente. Tá? Por isso que os evangelhos sinóticos eles têm que ser lidos junto com Guerra dos Judeus, e não João. João tem que ser lido em outro aspecto, tá? Então veja que nos textos do Antigo Testamento sempre nuvens era decreto de guerra. Vamos entender agora aqui a questão do Filho do Homem nos Evangelhos. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens seria as boas novas para quem? É isso que vocês têm que se perguntar. Se o autor está dizendo que nuvens vindo com tropas, com exército, com anjos, é um decreto de guerra, então eu pergunto para vocês, o Filho do Homem vindo para Israel, para Jerusalém, é boas novas para quem, galera? Veja que Daniel vai dizer a mesma coisa aqui, ó, ele vai falar aqui, só que ele não está se referindo a Jesus aqui, ó. Ele vai se referir aqui em outras passagens com o Filho do Homem, só que esse Filho do Homem aqui era Ciro. Tá? Então, novamente, aqui ele está falando de nuvens como um decreto de guerra. A chave para a identidade do Filho do Homem nos evangelhos sinóticos está em Marcos 14. Jesus é o Filho de Deus, e só ele sabe sobre o futuro da nação judaica de 70. Na verdade, o evangelho de Marcos é realmente sobre a guerra entre os flavianos e os judeus, zelotes e sicários. Enquanto Jesus caminha em direção ao seu destino final, ele é questionado pelo sumo sacerdote que pergunta: você é o Cristo, o Filho do bem-aventurado? Jesus responde: eu sou. Olha só aqui, que ele vai dizer duas coisas antagônicas, tá? Completamente diferentes aqui, ó. Ele vai dizer que ele é, tá? O Filho do bem-aventurado. Tá? E isso que o sacerdote perguntou: você é o Filho do bem-aventurado, ou seja, de Deus? Ele vai dizer assim: sim, eu sou. E você verá o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo com as nuvens do céu. Ou seja, ele fala que ele é o Filho de Deus, e ele diz que o Filho do Homem, ou seja, uma terceira pessoa, virá nas nuvens. Ou seja, não é Jesus o Filho do Homem. Tá? Percebam que Jesus alega ser o Filho bem-aventurado, ou Deus, e em seguida se refere a uma outra pessoa que seria o Filho do Homem. Aí eu pergunto, quem seria esse Filho do Homem profetizado por Jesus, galera? Vamos ver, Lucas aqui, quero que vocês prestem atenção aqui nesse texto de Lucas, ó. Jesus veio trazer a paz ou a guerra? É isso que vocês têm que entender. Outro ponto. Vocês vão fechando os pontos aqui para vocês entenderem o que o autor está querendo trazer, qual é a mensagem. Né? Então veja que Lucas ele vai dizer uma coisa interessante. Ó. Eu vim para lançar fogo na terra. E o que eu quero se esse já está aceso? Mas eu tenho um batismo para ser batizado, e como estou afligido até que venha a cumprir-se. Suponhas que eu vim dar paz à terra? Eu vos digo, não, mas antes divisão. Lucas 12. Tá, então vejam, galera, percebam que o autor está dizendo que ele queria trazer fogo à terra, primeiramente. Tá? As pessoas vão trazer isso, como elas não entendem, né, que isso aí está se referindo ao contexto de Guerra de 70, então eles vão espiritualizar essa parte, eles vão dizer, não, que esse fogo que ele está trazendo é um fogo espiritual, é um fogo que vai queimar a alma só daqueles que não acreditavam nele, mas não é o fogo que queimou, matou o judeu de 70. Então essa visão de quem quer espiritualizar a coisa. Então veja que ele está dizendo ali, ó, eu não vim trazer a paz, mas a guerra, a divisão. Tá? E aí vamos entender aqui, então, agora o que vai acontecer com o Filho do Homem, que não é Jesus. Tá? O que ele está fazendo simplesmente Jesus? Ele está profetizando a vinda do Filho do Homem. É isso, ele foi criado para isso. Tá? Então, não é ele, Jesus, que vem sobre as nuvens.
a não ser em João. João, o próprio Jesus, diz que ele é o Filho do Homem e ele virá para resgatar os seus. Mas, como eu disse, João é uma outra história para um outro vídeo. Então, vamos entender aqui o que o Filho do Homem veio trazer. Será que ele veio trazer boas novas para os judeus? Vamos ver aqui. Marcos 8, ele vai estar falando o seguinte, ó. Portanto, todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração, ou seja, na geração dele, a geração que ia terminar quando? Em 70. Ele vai chamar essa geração adúltera e pecaminosa. Dele também o Filho do Homem se envergonhará, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então, quem é o Pai de Jesus que tem com ele aqui? Jesus não. Quem é o Pai do Filho do Homem? Tá? É Jesus profetizando, mas ele não está falando sobre ele, está falando sobre o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, nos sinóticos, não é Jesus, é uma outra pessoa. É isso que vocês têm que entender. Ó. Marcos vai continuar dizendo assim, ó, mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá e a lua não lhe dará luz e as estrelas do céu cairão. Lembra do texto que eu trouxe agora há pouco de Ezequiel? É a mesma coisa, o autor, ele vai se inspirar em Ezequiel para trazer isso aqui para Marcos, falando sobre a guerra de 70. Ó. E os poderes que estão no céu serão abalados. Então veja que não tem nada aqui de boas novas. Ele está falando aqui de guerra, tá? Ele está falando aqui de guerra. E ele vai dizer o seguinte, ó. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Novamente, nuvens em contexto de guerra. Mateus vai dizer o seguinte, ó. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ou seja, veja que Jesus, ele serve para isso. Ele está ali dizendo, veja que Marcos diz, ó, eu sou o Cristo, filho do bem-aventurado. Mas vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Não é ele. E nuvens, sempre contexto de guerra. Veja que ele vai dizer que as pessoas, tudo ali, as estrelas cairão, o sol escurecerá, ou seja, exatamente a mesma coisa que o Antigo Testamento está trazendo lá, quando Deus está irado com o seu povo e ele faz um decreto de guerra. O que acontece? Ele vem em forma de nuvem e há destruição, o sol se escurece, as estrelas caem, ou seja, Jesus ali, ele não vem trazer boas novas para os judeus. As boas novas são para quem? Para quem ganhou a guerra. Quem ganhou a guerra? Os romanos. E quem era o líder dos romanos? Tito Flávio, um dos flavianos, ou seja, aqui nesse texto aqui que eu mostrei para vocês, nós já temos aqui os flavianos na boca de Jesus. Tá? Então, quando ele se refere ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens para destruir Jerusalém, em 70, quem pode ser esse Filho do Homem? Veja que ele sempre diz o Filho do Homem e seu pai. Veja que no Antigo Testamento, Deus não tinha filho. O filho de Deus lá no Antigo Testamento era Israel. Ele nunca teve um filho. E aí, de repente, do nada, no Novo Testamento, Deus tem um filho. Né? E no próprio texto de João, lá, que vocês vão ler depois, o autor vai dizer que o Deus dos judeus não é o Deus de Jesus. Mas isso é outra história. Então, veja aqui que interessante. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens para destruir Jerusalém. Ou seja, Jesus profetizando. Ele está profetizando quem aqui, galera? É isso que vocês têm que entender. Se Jesus está falando que o Filho do Homem virá sobre as nuvens com seu exército e vai destruir Jerusalém em 70, aquela geração, veja que ele não está dizendo, ó, a geração daqui a 2, 3 gerações. Não, ele está falando nessa geração. Quando ele fala nessa, é uma geração, para os judeus era 40 anos. Então, quando Jesus faz a profecia no ano 30, no ano 70 se cumpre. Então, quem foi que cumpriu a profecia que Jesus fez? Quem era o Filho do Homem que cumpriu essa profecia? Tito Flávio. Tá? Então, aqui já temos o autor
os autores dos evangelhos e Jesus mencionando os flavianos. Vamos continuar. De onde Joséfo tirou essa simbologia? Daniel ou Evangelho de Marcos? Então, nós temos duas hipóteses. Ou Joséfo, aqui no livro dele, Guerra dos Judeus, se utilizou do Evangelho de Marcos, que era o que estava sendo escrito ali na época de Guerra dos Judeus, ou ele se inspirou em Daniel. Tá? Veja que no livro Guerra dos Judeus, Joséfo vai usar a mesma ideia do Jesus dos Evangelhos. Tá? Só que aqui, diferentemente, ele não vai falar do Filho do Homem. Mas, como ele está se referindo aqui a tropas vindo sobre as nuvens, obviamente, quem está lendo Marcos naquela época iria, tá, fazer esse link. Então, veja que Joséfo vai dizer aqui, ó. Então, esses publicamente declararam que este sinal previa a desolação que estava vindo sobre eles. Ou seja, existia uma profecia. Essa profecia, quem foi que fez essa profecia? Tá? Daniel ou Jesus? Apareceu um fenômeno prodigioso e incrível. Suponha que o relato dele pareça ser uma fábula. Veja que ele está se referindo aqui a uma fábula, ele está contando uma fábula, ele está dizendo que pessoas viram exércitos no céu. E ele está falando aqui sobre uma guerra real. Então, você tem que entender o objetivo. O Joséfo não colocou esse texto aqui por acaso. Ele tinha um objetivo em colocar esse texto aqui. Tá? Ó, se não fosse relacionado por aqueles que o viam, e não foram os eventos que se seguiram de uma natureza tão considerável a ponto de merecer tais sinais. Pois, antes do pôr do sol, carruagens e tropas de soldados, em suas armaduras, eram vistas correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Ou seja, exatamente como Jesus previu naquela geração, aconteceu. Joséfo está simplesmente ali dizendo, ó, as profecias dos evangelhos se cumpriram. É o que ele está dizendo ali. Porque as profecias de Daniel não é sobre o segundo tempo, é sobre o primeiro. Né? Então, a profecia do segundo templo, o único oráculo, o profeta que vai falar sobre isso é Jesus e Marcos. Então, Marcos tem que vir primeiro, depois Guerra dos Judeus, para fazer sentido. Então, aí vocês têm que se perguntar, galera, de onde Joséfo está tirando essa ideia e por quê? Qual é o objetivo de Joséfo colocar essa passagem aqui? Por mais que ele não esteja dizendo ao Filho do Homem está vindo sobre as nuvens com seu exército, qualquer leitor romano ou judeu mesmo sabe que quem estava vindo sobre a Judéia nessa época era Tito. Então, o autor não precisa. Tá? Joséfo aqui ele está se referindo aos flavianos, veja que é a mesma história dos evangelhos. Joséfo não precisa falar que é Tito ou se é Jesus ali, entendeu? Ele simplesmente fala que o acontecimento, o evento que está acontecendo. E ele diz, ó, isso parece uma fábula. Veja que ele não se refere aqui, isso que é o mais interessante, galera. Ele está se referindo a um evento real e, ao invés dele falar que Tito estava vindo com seu exército e a poeira dos seus cavalos formava uma nuvem, não, ele diz que pessoas viram o exército no céu. É isso que é mais interessante nele. Isso que vocês têm que colocar aí o raciocínio. Por que Joséfo está usando essa figura de linguagem e por que ele não coloca isso de uma forma real? Tá? Isso é bem interessante. Tá? Vamos continuar aqui. Ó. Aí eu pergunto para vocês, ó, quem cumpriu as profecias de Jesus? Os cristãos? Os flavianos? Trajano ou Adriano? Por que eu estou perguntando Trajano e Adriano? Porque, além dos flavianos, teve outras duas guerras aqui com os judeus. Uma foi com Trajano, a Guerra de Quito, e depois com Adriano, foi contra Barcoba. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que cumpriu as profecias dos evangelhos? Vamos ver aqui algumas
Veja aqui que Lucas aqui é muito interessante. Lucas, ele está escrevendo muito depois de Marcos e Mateus. Lucas vai trazer aqui, como ele tinha, o autor de Lucas, ele tinha o livro Guerra dos Judeus na mão, Lucas é o cara que vai trazer mais informações aqui em paralelo com Guerra dos Judeus. Marcos não tem tantas. Por quê? Porque Marcos, na visão nossa, foi escrito antes de Guerra dos Judeus. E Lucas vai dizer assim, ó, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos, sejam os inimigos judeus, lançarão uma trincheira sobre ti e te sitiarão, e te manterão em cada lado e te derrubarão no chão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem. Então, se referindo aqui a Jerusalém. Então, veja que ele está dizendo aqui, ó, que virão, ele está fazendo, Jesus está profetizando, ó, virão os teus inimigos, eles vão colocar trincheiros, serão muros em volta de Jerusalém e vão destruir, vão matar todo mundo lá dentro. Aí vocês têm que perguntar de onde Jesus está tirando isso, ou de onde o autor está tirando isso. Guerra dos Judeus, ó. E aqui, Joséfo, além dele mostrar que a profecia se cumpriu, ele vai dizer aqui o motivo da construção desse muro. Ó. Eles devem construir um muro em volta de toda a cidade, que pensava ele, a única maneira de evitar que os judeus saíssem de qualquer maneira. E então eles ou se desesperariam totalmente em salvar a cidade e assim render-se-iam a ele, ou ainda seriam mais facilmente conquistados quando a fome os enfraquecera ainda mais. Então veja que aqui ele diz que é interessante que ele vai dizer aqui que os judeus, veja que os inimigos, ele vai falar assim duas coisas interessantes, os seus inimigos. Então, ou seja, fica claro aqui que é sobre a Guerra de 70. Os inimigos eram quem, galera? Eram os romanos, ou seja, de quem Jesus está se referindo nesses evangelhos aqui. Em Lucas, ele está falando sobre quem? Sobre os romanos. Os inimigos seriam os romanos. Aí eu pergunto para vocês, quem são esses humanos? De quem Lucas está se referindo aqui nessa passagem? A resposta é Tito Flávio. Ou seja, mais uma vez, os flavianos na boca de Jesus. O autor, quando eu digo na boca de Jesus, eu estou dizendo que o autor do evangelho colocou isso na boca de Jesus. Ou seja, novamente, para contrariar a galera, Jesus menciona os flavianos. Quando Jesus fala, todas as profecias de Marcos, Mateus e Lucas, João não vai ter essas profecias de Jesus sobre a destruição de Jerusalém é sobre a destruição de 70. Quem foi o autor? Tito Flávio. Então veja que quando Jesus fala do Filho do Homem, que virá sobre as nuvens, em que o céu se escurecerá, que tudo isso vai acontecer, pedindo para os judeus fugirem para os montes. Isso acontece em 70, e quem está no comando é Tito Flávio. Ou seja, Jesus, sim, fala sobre os flavianos. Os flavianos estão na boca de Jesus, nas profecias. Aí eu pergunto para vocês, por que o autor está fazendo isso? Por que o autor está colocando na boca de Jesus menções sobre os flavianos? Seriam, por acaso, e veja que ele está fazendo aqui uma coisa contra os judeus. Então, quando nossos amigos ali, os historiadores que eu li, quando eles dizem que os autores dos evangelhos escrevem contra os flavianos, contra o império, é estranho, porque ele não está escrevendo contra. Ele veja que a destruição que ele está dizendo aqui não é contra Roma. Né? Se ele fosse escrever contra Roma, por exemplo, na mesma época que teve essa guerra judaica, Roma teve guerras civis. Tá? Então, ele poderia se referir às guerras civis ali. Os templos foram destruídos, teve peste, o Monte Vesúvio matou muita gente. Ou seja, se o autor quisesse dizer que Deus estava furioso com os romanos,
ele teria usado esses textos, né? Esses eventos contra Roma. Mas veja que os eventos dos evangelhos é sempre contra Jerusalém, ou seja, Jesus simplesmente ele está fazendo o quê nas profecias? Um decreto de guerra contra Jerusalém 70. Esse era um dos objetivos dos autores dos evangelhos sinóticos. Deixa eu continuar aqui. Em Lucas 19, ó, o autor vai dizer assim, ó, quem não deixou pedra sobre pedra em Jerusalém? Veja, Lucas vai dizer o seguinte, ó, e eles não deixarão em ti pedra sobre outra, pois tu não conheceste o tempo da sua visitação. Quem é que deixou pedra sobre pedra aqui? Os romanos. Tá? E quem eram esses romanos aqui que não deixaram nenhuma pedra aqui sobre a outra? Tito Flávio. Veja o que Guerra dos Judeus vai dizer aqui sobre essa passagem, tá? Então existe um paralelo, ó. Joséfo vai dizer o seguinte, ó, César deu ordem, César quem? Tito, deu ordens para que deviam agora demolir a cidade e o templo. Mas, apesar de todo o resto da muralha, ela foi tão bem assentada até o chão. Ou seja, quando ele diz que a muralha e o templo foram bem assentadas no chão, ou seja, ficou pedra sobre pedra, ó, por aqueles que a escavaram até a fundação, que não havia nada que fizesse para que aqueles que ali chegassem acreditassem que já haviam sido habitados. Este foi o fim a que Jerusalém chegou pela loucura daqueles que eram inovações. Ou seja, novamente, então a gente entende que as profecias de Jesus, os evangelhos, são sobre a guerra. Então, todas as profecias, começando com Marcos, é sobre a guerra de 70. Eu acho incrível quando eu digo para as pessoas que os evangelhos falam sobre os flavianos, que as profecias são sobre os flavianos, elas dizem que é a teoria da conspiração. Né? Pô, esses caras são malucos, aí nenhum historiador aí acredita, aceita isso que esses malucos estão dizendo aí, tem que ser, isso é coisa de maluco. Né? É impossível isso, o evangelho não está falando sobre a guerra de 70, de onde esses caras estão tirando? É exatamente isso que o texto está dizendo, não sou eu, é o autor que está dizendo. Vou continuar aqui, ó. A vingança de Jesus, né, as pessoas, por exemplo, elas não entendem que Jesus está se vingando em 70. Tá? Logicamente, isso não tem nada a ver com a Guerra dos Judeus. A Guerra dos Judeus foi por outro motivo. Mas a ideia dos autores dos evangelhos, depois a patrística vai trazer isso, é que a destruição de Jerusalém foi uma profecia de um filho de um Deus. Então, é para isso que foi criado os evangelhos. Ó. Lucas vai dizer assim, ó, porque esses dias são de vingança, para que tudo que está escrito seja cumprido. Porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Quem que é este povo, galera? São os romanos ou os judeus? Mateus 27 vai dizer assim, ó, então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes do tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Isso aqui é lá quando ele estava com Jesus lá antes de crucificar, né? E aí Pilatos vai dizer o seguinte, ó, ele vai lavar as mãos, vai dizer, ó, não tenho culpa, ele vai lavar as mãos aqui para tirar a culpa dos romanos, ó. Considerar isso. E respondendo todo o povo quem, galera? Todo o povo judeu. Não é apenas os sacerdotes ou os líderes. Veja que ele está dizendo aqui, ó, todo o povo. Quem é todo o povo? Toda Jerusalém que estava ali, todos os judeus, ó. Ele vai dizer o seguinte, ó, o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Aí eu pergunto para vocês, quando foi que o sangue de Jesus caiu sobre os judeus e os seus filhos? Resposta, em 70, ou seja, aquela geração perversa, tá?
é a geração que Mateus está se referindo. Então, veja que eles criam uma história, uma mentira, tá? Porque isso não aconteceu, Jesus nunca existiu. Eles estão escrevendo os evangelhos depois da guerra, mas eles vão colocar a culpa da destruição de Jerusalém. Essa é uma das intenções, tá? A intenção não era culpar os judeus pela morte de Jesus, mas eles tinham que arranjar um método para culpar os judeus da destruição do templo, dizer, ó, que eles foram culpados, e dizer, ó, isso aconteceu porque Deus quis. Foi uma profecia de Jesus, né? Eles vão colocar, ó, um profeta há 40 anos atrás previu isso. A gente, né, tipo assim, os romanos dizendo, ó, nós não temos culpa. Tito lavando as mãos ali. Quando Pilatos está lavando a mão, na verdade é Tito lavando a mão, né? Ou Joséfo lavando a mão de Tito, né? Porque é Joséfo que está escrevendo. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. A gente vai encontrar, por exemplo, na patrística, historiadores ali dos séculos seguintes ali, falando exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Todos eles entenderam isso, que a destruição dos judeus de 70 foi por causa da morte de Jesus. Começando com Eusébio, ele vai dizer assim, ó, ele vai falar sobre o livro de Joséfo aqui, ó. As sucessões, guerras e planos perversos se sucederam em rápida sucessão e nunca cessaram na cidade, em toda a Judéia, até que finalmente o cerco de Vespasiano os dominou. Assim, o que? A vingança divina dominou os judeus pelos crimes que eles ousaram cometer contra Cristo. Ou seja, Eusébio enxerga aqui nos textos dos evangelhos que Vespasiano foi a mão de Deus para cumprir a vingança. Agápios, aqui do século X, vai dizer assim, ó, Nosso Senhor, o Cristo, seja ele glorificado, diz no Evangelho. Olha, ele vai usar o Evangelho, exatamente o que nós aqui na Multiversal Flaviana fazemos. Ó. Ele vai se utilizar do Evangelho para dizer que os judeus mataram Jesus. Tá? E aí eles sofreram a vingança em 70. Ó. Virão dias em que os teus inimigos te sitiarão. Foi aquilo lá que eu li para vocês agora, né, de Lucas. Teus inimigos se sitiarão e as crianças que estão ao teu peito serão mortas e morrerão. Ele diz também, haverá grande angústia e grande calamidade sobre o povo. Tudo isso foi cumprido quando? 39 anos depois da crucificação. E aí eu pergunto para vocês, galera, quem foi que cumpriu? Os flavianos. Então, veja que ele não precisa, aqui, esse autor aqui, Agápios, ele não precisa falar que os flavianos cumpriram a profecia aqui. Ele está simplesmente usando um texto de Jesus, né, do Evangelho aqui, mas a gente sabe que quem foi que cumpriu isso aqui foram os flavianos. E para fechar aqui, Paulo Orósio vai dizer o seguinte, ó, após capturar e derrubar Jerusalém, como os profetas haviam predito, e após a destruição total da nação judaica, Tito, que havia sido nomeado por decreto de Deus para vingar o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vingança de Jesus se cumpriu com os flavianos. Então veja que, novamente, a conexão flavianos e evangelhos está ali, ao tempo todo ligado. Então veja que quando Jesus, nos evangelhos, está fazendo profecia aqui, o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Vocês vão ser perseguidos. Vão construir um muro em volta de vocês. As profecias de Jesus são sobre os flavianos cumprindo isso. E aí, os autores da patrística, os historiadores cristãos, nos séculos seguintes, eles vão enxergar a mesma coisa. Olha, a profecia, a vingança, eles vão dizer que é a vingança, que Jesus se vingou, olha só que coisa interessante, né? Jesus se vingando da galera que matou ele, que não faz o menor sentido, né? Jesus se vingando. Porque se ele morreu por todos, né, essa é a ideia do Evangelho de João, se ele morreu para salvar as pessoas, por que ele está se vingando?
Veja que isso não faz o menor sentido, né, galera? Mas, enfim, é isso que é isso que está escrito, não é o que os autores, não é que eu interpreto e não é o que a patrística interpreta. É exatamente o texto que está escrito. Tá? É isso que o autor quis dizer. Então, eles não estão interpretando errado e eu também não estou interpretando errado. Vamos continuar aqui, ó. Quem pisou Jerusalém e levou os judeus cativos? Veja aqui que Lucas vai dizer uma coisa interessante. Ó. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém, ou seja, ele já deixa claro quem é que vai ser levado cativo. Se é Jerusalém, são os judeus. Ó. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Aqui que eu vou mostrar para vocês quem são esses gentios, tá? Porque a galera sempre diz, não, gentios pode ser os gregos, pode ser os egípcios, não são os romanos. Eu vou mostrar que são os romanos. Até que o tempo dos gentios se completem. Tá? Então vocês têm que se perguntar, quando isso aqui aconteceu, galera? Quando os judeus foram levados cativos para todas as nações e Jerusalém foi pisada pelos gentios. Joséfo vai nos dizer, ó. Então, alguns deles foram destruídos, cortados com suas espadas inimigas em seus rostos, e outros foram dispersos pelos cavaleiros. Então, ele está falando aqui exatamente o que está escrito aqui, ó. Que eles seriam mortos, né, ao fio da espada e levados cativos. E aqui ele vai dizer, ó, agora o número daqueles que foram levados, o que, galera? Cativos. Durante toda essa guerra foram recolhidos para 97 mil, assim como o número daqueles que pereceram durante todo o cerco, 1.100.000. Então eu pergunto para vocês, quem são esses gentis? Quem são os gentios? Então vocês vão dizer aqui, se foi em 70, são os romanos. Aí a pergunta que não quer calar. Se são os romanos, quem é que estava na liderança desses romanos quando isso aconteceu? Tito, Trajano, Adriano, Pio, Constantino? A resposta é clara, galera. Tito Flávio. Ou seja, mais uma vez, os flavianos na boca de Jesus. Mais uma vez, os autores dos evangelhos se referindo aos flavianos. Vamos continuar aqui, galera. Que Mateus vai dizer assim, que o reino de Deus será entregue para uma outra nação. Tá? Aí eu pergunto para vocês, esse reino de Deus será entregue para quem? Quem é essa outra nação? Veja que Mateus vai dizer assim, ó, portanto eu vos digo que o reino de Deus será tirado de você. Quando ele está dizendo tirado de você, ele está falando dos judeus. E dada uma nação, uma outra nação que produzirá seus frutos. Aí eu pergunto, galera, quem vocês acham que é essa outra nação? Hein? Veja que tudo é referente à Guerra de 70. E Jesus está dizendo, ó, o reino de Deus vai ser tirado de vocês, ou seja, dos judeus, e vai ser dado a uma outra nação. Quem foi essa outra nação, galera? Quem vai dar essa resposta? Para vocês, não sou eu, é o nosso amigo Flávio Joséfo. Joséfo vai dizer o seguinte, ó. Desde que te agrade que criou a nação judaica, deprima a mesma, e desde que toda a sua boa fortuna foi passada para os romanos, e desde que você fez escolha dessa minha alma para prever o que virá a seguir, eu de bom grado dou a eles minhas mãos e estou contente em viver. Nessa passagem aqui, galera, Joséfo, ele estava tendo uma conversa com Deus. E ele está dizendo, ó, desde que toda a sua boa fortuna foi passada para os romanos, ele está dizendo aqui que Deus deu Jerusalém para os romanos. A cidade foi entregue para eles. Tá? Toda a boa fortuna. E ele está dizendo, ó, por mim tudo bem se é o Senhor que deseja isso. Então veja aqui, quem é essa nação que foi entregue aqui?
Mateus está dizendo? É os romanos. Ó, a guerra dos judeus vai dizer assim, ó, e quando Tito ouviu esse tumulto, pois ele não estava longe da muralha, gritou: irmãos soldados, agora é a hora. E por que fazemos algum atraso? Quando Deus está dando os judeus para nós, veja que Deus entregou os judeus na mão dos romanos. Ó, tome a vitória que lhe é dada. Vocês entendem a problemática desse texto? Então, é por isso que eu falo para vocês, se vocês não lerem os evangelhos sinóticos junto com Guerra dos Judeus, vocês não entendem o que os autores dos evangelhos estão se referindo. E vocês, quando vocês leem Guerra dos Judeus, vocês também, em alguns momentos, vocês precisam ler os evangelhos sinóticos, senão vocês não vão conseguir entender o que José está dizendo. Então, por exemplo, uma das passagens que no José vai falar do exército vindo sobre as nuvens, que as pessoas viram o exército nos céus, você pensa assim, pô, mas como assim exército vindo nos céus? O que ele está se referindo? A resposta a isso, essa resposta vai estar em Marcos. Aí você vai entender, ou seja, é mão dupla, ou seja, tanto para você entender Guerra dos Judeus, tanto quanto para você entender os evangelhos, você precisa ler todos esses livros. Você tem que estar com os evangelhos e Guerra dos Judeus na mão, entendeu? Senão você não vai conseguir entender. Vamos continuar aqui. Veja que interessante aqui que Joséfo vai dizer aqui, ó, galera. Presta atenção, ó. No livro dele, Autobiografia, ele vai dizer assim, ó, além disso, eu imediatamente apresentei minha história a muitas outras pessoas, algumas das quais estavam preocupadas com a guerra, como foi o rei Agripa e alguns de seus parentes. Olha, presta atenção aqui. Tá? Então, o nosso amigo lá, ele falou assim, a hipótese flaviana só vai ter valor quando nós apresentarmos historiadores da época, né, que vão citar, dizer que os flavianos escreveram os evangelhos. Tá? Mas os próprios evangelhos já é a assinatura flaviana. Veja que nesse texto aqui, o que Joséfo vai dizer aqui? Tá? E isso é a mesma coisa que vai acontecer com os evangelhos. Presta atenção o que Joséfo diz aqui nesse texto. Ó, além disso, eu imediatamente apresentei minha história a muitas outras pessoas, algumas das quais estavam preocupadas com a guerra, como foi o rei Agripa, né, o amigão dele, que lhe trocou várias cartas, e alguns de seus parentes. Agora, o imperador Tito estava tão desejoso de que o conhecimento desses assuntos da guerra devesse ser retirado apenas desses livros, que ele, o quê? Ele assinou com sua própria mão e ordenou que eles fossem publicados. Tá? Então, veja que o nosso amigo aqui, ele diz, ó, a única chance da teoria flaviana se confirmar é encontrarmos registros de historiadores contemporâneos flavianos que constem dados e informações que os flavianos publicaram os evangelhos, tendo eles como editores. Então, veja aqui, se o evangelho de Marcos, Mateus, estão sendo escritos na mesma época que os flavianos estão ali, e se Guerra dos Judeus aqui, Joséfo está dizendo que quem assinou com a própria mão, porque ele queria que isso fosse... Veja, presta atenção, galera. Joséfo está dizendo aqui que Tito assinou isso aqui, que ele queria que apenas o livro de Joséfo fosse publicado. Que a guerra que aconteceu ali, apenas o livro de Joséfo, né, tinha outras pessoas que estavam escrevendo. Mas o de Joséfo era importante e ele queria que só as pessoas só soubessem do que aconteceu pelo livro dele. Qual o interesse disso? E aí, quando vocês pegam os evangelhos e vocês percebem que os evangelhos falam sobre a guerra dos judeus, veja que eu trouxe vários e vários, existem outros vídeos nossos aí que eu trago vários paralelos que vão colocar as profecias de Jesus na guerra dos judeus. Então veja que guerra dos judeus, evangelhos, estão sendo escritos ali na mesma época, tá? Logo após a guerra, tá? E os evangelhos, se vocês perceberem, ele está falando sobre um contexto de guerra. As profecias de Jesus, novamente, eu vou falar para vocês. As profecias de Jesus é sobre a destruição. Jesus está fazendo um decreto. Jesus está decretando
a Guerra de 70. É isso que o autor está colocando na boca de Jesus. E aí, quem é que cumpre as profecias? Os flavianos. Então, como é possível que Joséfo esteja escrevendo sobre os flavianos, sobre essa guerra? Você tem historiadores escrevendo exatamente os flavianos cumprindo essas profecias. E aí, por que nenhum historiador faz essa menção dos evangelhos, que isso daria mais um plus para os flavianos? Porque eles não podiam, galera. Pensa o seguinte, eles estão escrevendo ali como se autores desconhecidos deixaram esses livros sagrados. É por isso que não existe, não era a intenção dos autores deixarem assinado. Esses livros, os evangelhos, eles tinham que ser livros desconhecidos. É como se os flavianos tivessem encontrado esses livros durante a guerra. E aí eles trazem para Roma e falam, olha, o Filho de Deus, ele profetizou sobre nós. Se algum escritor, se algum historiador, como Suetônio, Tácito, sei lá, Plutarco, escrevesse, olha, os flavianos criaram Jesus dos evangelhos. E aí? Perdeu a graça, tá? Perdeu a graça. A mesma coisa uma criança que acredita no coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, o pai chega e conta, olha, Papai Noel sou eu. Aí ele vai lá e se veste. Acabou a magia. Acabou a magia do Natal para a criança. Então, não existe, tá, fisicamente nenhuma assinatura dos flavianos dizendo, ó, nós criamos Jesus Evangelhos. Não existe nenhum historiador daquela época, como Suetônio, Tácito, dizendo, ó, os flavianos criaram tudo isso. Não existe, porque não podia, galera. Não podia, porque perderia toda a magia. Veja aqui, ó, galera, o que eu vou trazer aqui, ó. Veja o que Tácito, tá? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, ó, Tácito é um dos caras que vai resolver isso para vocês. Tácito vai dizer assim, ó, eu não posso negar que a minha carreira política deveu seu início a Vespasiano, que Tito avançou e Domiciano a levou adiante. Mas aqueles que professam fidelidade inviolável à verdade não devem escrever sobre ninguém com afeto ou ódio. No entanto, se minha vida, presta atenção, o que ele vai dizer aqui? Se minha vida durou mais, reservei para a velhice a história do reinado de Nerva, de Ricardo e do governo de Trajano, um assunto mais rico e menos perigoso, por causa da rara boa sorte de uma época em que possamos sentir o que desejamos e poder dizer o que sentimos. O que ele está dizendo aqui, galera? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que na época dos Flavianos, ele não podia dizer certas coisas. E vejam que Vespasiano estava, quando o Vespasiano ele assume o poder em 69, ele manda embora de Roma alguns escritores. Apenas aqueles escritores que ele gostava, ele pagou, ele tirou, foi o único imperador que tirou dinheiro do bolso e pagou. Os outros filósofos que estavam escrevendo outras coisas, e inclusive contra o governo Flaviano, eles foram deportados, eles foram exilados. E quando Domiciano assume o poder, pior ainda, porque ali Domiciano ele está matando todo mundo, até o primo dele é morto. Então ninguém podia escrever alguma coisa ali estranha que seria morto. Então como poderia esses caras estarem escrevendo isso sem o consentimento? Ou seja, se esses autores estão escrevendo isso e os flavianos estão ali inseridos nos textos, ou seja, então, os textos de Marcos, Mateus e Lucas, eles são pró-flaviano e não contra, como aqueles historiadores que eu li o texto. Então, os historiadores entendem que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, tá, para um público romano, mas contra os flavianos. E isso não faz sentido. Quando a gente vai ler as profecias são exatamente os flavianos cumprindo as profecias de Jesus, ou seja, o autor está escrevendo, fazendo praticamente uma homenagem aos flavianos.
Então, esse era um dos objetivos dos evangelhos, dos autores dos evangelhos. Né? E por que que nenhum autor, por que que nenhum escritor, nenhum historiador da época falou que os flavianos criaram os evangelhos? Pelo motivo que eu mostrei com o texto de Tácito. Porque ele não, os historiadores não poderiam mencionar isso, senão eles morreriam. Então, para o nosso amigo lá que questionou, dizendo que o único jeito da hipótese flaviana funcionar é existir algum historiador da época que tivesse escrito alguma coisa dizendo que os flavianos criaram tudo isso, mas seria impossível. Esse historiador seria morto e provavelmente o seu texto seria destruído. Então, se alguém escreveu, presta atenção, se alguém escreveu naquela época que os flavianos criaram os evangelhos, esse cara morreu e o seu texto também foi destruído. Tá? É o máximo que pode ter acontecido. Aí eu pergunto para vocês agora, onde encontramos a assinatura flaviana? A resposta é Guerra dos Judeus e o Novo Testamento. Esta é a assinatura flaviana, galera. Veja que não precisa, os autores dos evangelhos sinóticos, eles não precisam mencionar os flavianos, ou o nome deles. As próprias profecias de Jesus já vão deixar claro que é sobre os flavianos. Então, veja que eu falo para vocês, existem duas histórias paralelas acontecendo. Uma história é ficção, a outra é real. Qual que é a ficção? A história de Jesus. A história e o personagem fictício que nasceu de um Deus e de uma mulher, de uma virgem, que andou sobre água, ressuscitou pessoas, e esse filho de Deus, ele vai profetizar sobre os flavianos em 70. Esse é o objetivo do autor. Então, os autores, eles não precisam dizer aqui que o filho do homem é Tito. Todo mundo vai saber. Os romanos, quando eles leram esses livros, os evangelhos lá, eles sabiam que era sobre os flavianos. Porque, veja que Marcos, ele já começa dizendo, ó, eu sou o filho de Deus. Jesus fala que ele é o filho de Deus e não o filho do homem. Ele já deixa claro. E aquela passagem que pergunta para ele se ele é o filho do Altíssimo, ele diz, sim, eu sou, e vocês verão o filho do homem vindo sobre as nuvens. Ou seja, ele está se referindo a outra pessoa. E quando ele diz que o filho do homem vem com seu pai, e aí, em 72, tem o triunfo dos flavianos, quando Vespasiano e Tito entram, quem os romanos entendiam que era o filho do homem e seu pai vindo com seus anjos? Era claro para eles. Então, eles entenderam isso naquela época. O pessoal de hoje não consegue enxergar isso. Bom, galera, então foi isso. O vídeo de hoje foi para falar, né, a questão se os evangelhos, se os autores dos evangelhos mencionam os flavianos. A resposta é sim. Eles mencionam não só nas profecias, mas em outras passagens, tá? Nas parábolas. As parábolas são sobre os flavianos, mas as profecias dos sinóticos, veja que João, não existe nenhuma passagem em João que vai falar sobre a guerra judaica. Os únicos evangelhos são os sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Então, sim, os evangelhos, os autores dos evangelhos vão mencionar os flavianos, principalmente nas profecias, tá, galera? Então, para quem ainda está contrário a essa ideia da teoria flaviana, então, dá uma assistida desde o início, reveja esse vídeo, vejam outros vídeos nossos aí, e leia. Né? Na verdade, o principal é vocês lerem os evangelhos com Guerra dos Judeus do lado. E ler a patrística. Quando você lê evangelhos sinóticos com Guerra dos Judeus, você percebe que existe uma conexão. E aí, quem vai ajudar a gente para provar que a teoria flaviana ela funciona é os pais da igreja,
eles sempre vão mencionar também os flavianos cumprindo as profecias de Jesus. Tá? Então, não é os teóricos da conspiração dos flavianos que trazem essa ideia. Os próprios pais da igreja vão colocar aqui a vingança de Jesus na mão dos flavianos cumprindo exatamente sobre isso que os evangelhos foram escritos. Tá? Então, galera, obrigado e nos vemos em um próximo. Flaviana. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.